Fala, galera da escola do vestibular! Está preparado aí, amiguinho? Como é que você está, amiguinho? Espero que você esteja muito bem. Espero que você esteja aí preparado para mais uma aula. Aula esta que vai finalizar a parte de ondulatória. Certo, amiguinho? Aqui também está tudo tranquilo, sossegado. Estamos aqui juntos, mais uma vez, preparando aquele seu caminho, ajudando você a preparar aquele caminho rumo à universidade. Tamo junto aqui, você e você, e tamo lá. Escola do Vestibular para ajudar. É isso daí. Espero que você esteja bem de novo, né? Galera, hoje nós vamos falar de um efeito muito interessante, que é o denominado efeito Doppler. É, meu amiguinho, efeito Doppler. Saca só. Quando que acontece esse efeito Doppler? Veja bem, quando uma fonte sonora ou uma fonte de ondas, não necessariamente sonora, pode ser luminosa, se movimenta em relação a um observador, a gente pode perceber, principalmente com o som, que a frequência percebida pelo observador, medida pelo observador, difere da frequência real da fonte. Isso acontece por conta do movimento relativo entre a fonte e o observador. Quando ocorre uma aproximação entre eles, ou a fonte se aproxima, ou o observador se aproxima da fonte, ou os dois se aproximam um do outro, a frequência percebida tem um valor maior do que a frequência real da fonte. Quando eles se afastam, quando o observador se afasta da fonte, ou quando a fonte se afasta do observador, ou os dois se afastam, um afastamento relativo entre eles, a frequência percebida é uma frequência menor que a real. O exemplo que eu fiz logo no começo da aula é o do carro de Fórmula 1. Certamente você já percebeu isso. Quando o carro de Fórmula 1 vem se aproximando e passa por você, não que você esteja lá, mas sim o falantinho lá da televisão, que você está assistindo lá, o Ayrton Senna, né? Já era, tadinho. Enfim, você está assistindo lá e percebe lá, você escuta assim, né? Tá vendo? A frequência na aproximação é maior e no afastamento é menor. Você já deve ter ouvido esse efeito quando você observa uma ambulância, o bombeiro com a sirene ligada, ou a polícia, passando nas proximidades de onde você está. Quando está aproximando, você escuta um som da sirene. Quando passa por você, você escuta outro som. Alguma coisa imbecil do tipo assim, né? Essa é a frequência aparente. Meus amiguinhos, nós temos como determinar esta frequência. Fofinhos, nós temos como determinar esta frequência. Veja bem, suponha que aqui você tenha uma fonte, tá? A gente trabalha, na maior parte das vezes, com fonte sonora. Porque, com a luz, apesar de acontecer o efeito Doppler, a velocidade da fonte ou do corpo tem que ser absurdamente grande. Coisa que não acontece no nosso dia a dia. Absurdamente grande é muito grande. É, muito grande. Agora, com o som é bem perceptível, porque a velocidade do som é pouca. É muito pequena perto da velocidade da luz. Então vamos supor uma fonte aqui, que está emitindo uma frequência que eu vou denominar frequência da fonte. Frequência real da fonte. Aqui está um observador, bonitão. Esse cara vai perceber uma frequência que a gente chama de FO. Então aqui está a fonte, beleza? Gerando um som com a frequência aqui FF, que é a frequência real da fonte. E o FO é o que nós denominamos frequência aparente, que é a frequência percebida pelo observador. Para utilizarmos a formulinha que eu vou colocar aqui do efeito Doppler, pessoal, a gente tem que adotar uma orientação para trajetória. Nesta orientação a gente vai saber quando a velocidade é positiva e quando a velocidade é negativa. Lembre-se sempre, a orientação da trajetória vai ser do observador para a fonte, do observador para a fonte. Belezeira? Então aqui, ó, eu vou colocar orientation. Augusto, e se o observador estiver do outro lado, o que eu faço? Inverte a orientação, fofo. É sempre do observador para a fonte. Do observador para a fonte. Então, ó, a gente tem essa expressãozinha que é a expressãozinha do efeito Doppler.
A frequência percebida pelo observador, dividido pela velocidade da onda sonora, mais ou menos a velocidade do observador, igual frequência real da fonte, velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte, certo? Esta é a expressão da frequência no efeito Doppler, tá? Ô Gânsia, esse mais ou menos aí, ó, é quase, é mais ou menos? Não. Ou é mais ou é menos. Como que você vai decidir, amiguinho? Você vai pegar a orientação da trajetória e observar se a fonte está num sentido ou no outro. Se tiver a favor da trajetória, mais VF. Se tiver no sentido oposto ao da trajetória, menos VF. Essa mesma coisa vale para o observador. Se ele estiver a favor da orientação da trajetória, mais VO. Se ele estiver no sentido oposto ao da trajetória, menos VO. Ok? Então essa é a frequência aparente, anota aí na sua caixinha de ferramentas, não vacila. Então essa é a frequência aparente percebida pelo observador em Hertz. Essa é a frequência real da fonte, que de fato ela está emitindo, FF em Hertz. Velocidade do som, que na grande maioria das vezes é dada, senão a gente usa 340 metros por segundo, que é a velocidade do som no ar. VO, velocidade do observador, caso ele esteja se movimentando, pode ser que ele esteja parado, aí você põe 0, e essa velocidade em metros por segundo, e VF, a velocidade da fonte, né, que pode ou não, novamente, estar se movimentando, fechou? Na aproximação, a frequência percebida pelo observador é maior que a frequência real da fonte. A gente escuta uma frequência mais alta. Lembra lá da aula de qualidades sonoras? O que é uma frequência mais alta, pessoal? Isso, mais aguda, fininha. Aí, afastando, no afastamentos. Olha aqui, ó. A frequência percebida pelo observador é menor que a frequência de fato emitida pela fonte. Então, no afastamento, a frequência é mais baixa. Lembrou? Mais baixa, mais grave. Então, o carro de Fórmula 1 passou por você. A sirene. Enfim, o efeito Doppler é esse efeito da mudança da percepção da onda sonora. No caso, da onda sonora. Repetindo, isso vale para a luz, só que a velocidade da luz é absurdamente grande. Então nós não percebemos o efeito Doppler para a luz. Mas ele foi usado pelo cientista, pelo astrônomo Edwin Hubble, para demonstrar a expansão do universo. Galáxias que emitem luz, né? Galáxias que emitem luz distantes pra caramba. O cara percebeu que existia um desvio na cor da luz, né? Que os caras chamam de redshift, que é um desvio para frequência menor vermelho, evidenciando que essas galáxias estão se afastando da gente num puta gás, certo? Muito rápido. E algumas outras galáxias nas proximidades medem-se um desvio para o verde, um aumento da frequência, e identificando que essa galáxia um dia, depois de muitos bilhões de anos, elas vão trombar e virar uma outra galáxia, e assim rola a dança do universo. Beleza, galera? Então, esse daqui é o efeito Doppler. Para ilustrar isso daí, nós vamos resolver um exercício cabuloso que o Ganso vai colocar aqui para vocês agora. Fechou? Exercício 1. Como mostra a figura, uma fonte sonora com frequência de 400 Hz. Então, pessoal, essa é a frequência real da fonte, 400 Hz, aí você tem a figura, é liberada com a velocidade inicial nula, e escorrega com atrito desprezível em um plano inclinado e passa a se mover em uma superfície horizontal, também com atrito desprezível. Então, observe que em ambos os casos, tanto na hora que está rolando o plano inclinado, quanto na hora que está se movimentando em direção ao observador, o atrito é desprezível. A frequência percebida pelo observador quando a fonte sonora passa por ele é de
420 Hz. 420 Hz. O ângulo de inclinação do plano é de 30 graus. Então esse ângulo θ aqui, ó, é de 30 graus. Distância entre o observador e a base do plano é de 4 metros. Essa distância entre a base do plano e o observador. A velocidade do som no ar aí, ó, é de 340 metros por segundo, como eu disse agora há pouco. A aceleração da gravidade G é igual a 10. A raiz de 13 aproxima 3,6. Raiz de 5, diante, pá. Diante disso, o cara quer a altura H da fonte em relação à superfície horizontal em função dos demais parâmetros e depois o tempo decorrido em segundos entre o instante em que a fonte é liberada e o instante em que a fonte passa pelo observador. Galerinha, então esse é um exercício que remete lá às aulas de mecânica. O Ganso prometeu e o Ganso cumpre. Eu falei que a gente ia permear as outras partes anteriores com o estudo dos outros temas. E agora a gente vai recordar um monte de coisa aqui no plano inclinado usando o efeito Doppler. Belezeira? Muito bem. Para determinar essa altura aqui, galera, ó, para determinar essa altura aqui, ó, o que eu vou pensar a princípio? Como não tem atrito aqui, eu posso considerar daqui do ponto A até o ponto B um sistema conservativo. Lembra dele? Sistema conservativo. A energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Já que não tem atrito, não tem dissipação de energia, a gente tem um sistema conservativo. Para determinar a altura, eu tenho que determinar qual a velocidade que chega aqui no pé do plano. Beleza? E é aí que vem o lance do efeito Doppler. A fonte, ela foi abandonada daqui, certo? Com a velocidade inicial nula, ok? E aqui ela vai chegar com a velocidade que eu vou denominar velocidade VF, que é a velocidade da fonte que se aproxima do observador. Como nessa região aqui entre B e C também não tem atrito, essa velocidade se mantém até passar pelo observador, ok? Então eu vou usar o efeito Doppler para determinar essa velocidade que eu chamei de VF. Essa é a grande jogada. Orientação da trajetória é do observador para a fonte. Sempre do observador para a fonte. Belezeira? E então, no item A, eu vou calcular a velocidade VF ali no pé do plano. Ó, primeira parte. Velocidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora. Então vai, fofinhos. Equação do efeito Doppler. A frequência percebida pelo observador dividido pela velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador é igual à frequência percebida pela fonte. Velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Belezeira? Vamos lá. O observador, ele se movimenta, galera? O observador se movimenta? Não, né? Então essa velocidade aqui do observador, ó, é nula. Sacou? Essa velocidade do observador é nula. De acordo com a orientação da trajetória, se a fonte está se movimentando para lá e a orientação está para a direita, essa velocidade tem que assumir um sinal negativo, porque se movimenta no sentido oposto ao da orientação da trajetória. Maravilha? Então vamos lá. Qual a frequência percebida pelo observador? O cara disse no enunciado. 420 Hz. A velocidade do som nesse lugar é 300, no ar, né, nesse local é 340 metros por segundo. A frequência real emitida pela fonte é de 400 Hz. Aqui vai ficar 340 menos VF. Menos VF, certo, Einstein? Porque Einstein... ele falou, eu vou traduzir porque ele é alemão, ele falou porque está na orientação
no sentido oposto ao da orientação da trajetória. Ele é muito fofo, esse menino. Tá aqui sempre com a gente, né, então? Então vamos lá, vamos fazer as contas agora. Eu vou dividir 420 por 340 aqui, ó. 420 dividido por 340 vai dar 1,235, ó. 1,235. 1,235. Esse Instituto Militar, ele não tá nem aí com as contas, cara. Ele manda bala e não tá nem aí com a galera. É sacanagem. Mas tudo bem, tamo junto. Aqui a gente usa a calculadora e vamos com fé. Vamos com fé, com fé, com fé, com fé. Beleza? Olha lá, ó. Então, 1,235. Esse 340 menos VF eu passei multiplicando e sobra o 400 do lado de lá, beleza? Eu vou pegar esse 1,235 e passar dividindo 400. Então 400 dividido por isso daí, galera, vai dar 323,8. 323,8. 323,8. Então eu peguei 1,235, passei dividido 400 e deu isso daqui. Eu vou passar o 340 subtraindo o 323,8. Belezeira? Então eu vou subtrair aqui, ó, menos 340, vai dar menos 16,2 aproximadamente. Então menos VF é igual a menos 16,2. Multiplicando aqui por menos 1, a gente determina que a velocidade ali no pé do plano é de 16,2 metros por segundo. Essa velocidade ali no ponto B, que é quando a fonte chega no pé do plano inclinado. Fechou? Muito bem? Então essa é a parte de efeito Doppler propriamente dita. Belezeira? O que você tem que saber do efeito Doppler é o lance da mudança da frequência e essa equaçãozinha que a gente usou aqui agora. A partir de agora, a gente vai voltar lá para permear a parte lá de mecânica. Tendo a velocidade aqui, galera, eu vou considerar, né, que o sistema é conservativo e a segunda parte eu vou determinar a altura do plano lá, ó, a altura H que o cara pediu pra gente. Aí a gente parte do princípio que a energia mecânica em A tem que ser igual à energia mecânica em B. Lembrando, lembra e volta na sua caixinha de ferramentas. A energia mecânica é a soma da cinética com a potencial. É a soma da cinética com a potencial. Belezeira? E agora fica nosso cargo de identificar se tem alguma que zera. A energia cinética, se você voltar aí na sua caixinha de ferramentas, você vai ver que depende da velocidade. Então, ó, a energia cinética inicial aqui, ó, a energia cinética inicial é zero. E ela tem, esse corpo tem a energia potencial gravitacional, que é mgh. Beleza? Ao chegar aqui na altura zero, no pé do plano, a gente tem a energia potencial no ponto B nula. Essa aqui agora que é nula. Sobrando a energia cinética, que é a massa, a velocidade que eu determinei VF ao quadrado dividido por 2. Fechou? Como a massa está multiplicando dos dois lados, eu vou simplificar aqui já Elvis Presley. Aqui vai ficar 10 vezes AK é igual a 16,2, deixa eu conferir, muito bem, elevado ao quadrado dividido por 2. Então, o que o professor vai fazer? Eu vou fazer essa conta aqui. 16,2, 16,2 eleva ao quadrado, calculadora da hora, divide por 20 e vai dar 13,12 metros. Essa é a altura que esse corpo foi abandonado lá, tadinho. Abandonado lá, tadinho. Belezeira? Muito bem? Então essa é a parte, eu vou tomar uma aguinha aqui, ó. Essa é a parte que utiliza o efeito Doppler, né? Para determinar a velocidade de chegada ali no pé do plano. E posteriormente os sistemas conservativos. Maravilha? Joia. Aí o item B, o cara pede o tempo total que demora para o cara sair daqui e chegar em C.
Como de B a C a gente tem um movimento uniforme, porque ali não tem atrito, não tem resistência do ar, ninguém falou nada, então de B até C nós temos um movimento uniforme. Então vai ser facinho determinar o intervalo de tempo de B até C. Então eu vou começar aqui, ó, primeira parte, tempo, ó, de B até C, eu vou chamar de TBC, TBC. Aqui, ó, o movimento é uniforme. Então, o ΔS de B até C vai ser a velocidade, que é a VF, dividido vezes o tempo de B até C. Ok? Então, ó, de B até C são 4 metros. A velocidade que esse corpo descreve de B até C é o VF, que nós calculamos agora há pouco. 16,2. Ok? Então, esse intervalo de tempo será, só imaginação, será que a anaconda vai crescer, 0,247 segundos, aproximadamente 0,25, tá? Aproximadamente 0,25 segundos, tá? Esse é teta. Agora, o tempo para descer o plano ali, ó, não vai ser tão fácil assim, não será, não será. Porque o que acontece? No plano inclinado, a primeira coisa que eu tenho que determinar é quanto vale esse ΔS daqui até aqui, certo? Ó, quanto vale esse ΔS daqui até aqui? Fechou? Ou melhor, tive uma ideia melhor agora. Eu vou determinar a aceleração e como eu sei que o movimento é uniformemente variado, eu vou usar o voat. É, meu, na hora às vezes você tem uma ideia melhor. Para eu determinar a aceleração, eu vou lembrar lá do plano inclinado. É, ó, aceleração entre os pontos A e B. Ó, vamos lembrar? Vamos lembrar? Isso aqui que a gente fez, nós temos que lembrar. Ó, esse ângulo é o θ, beleza? As forças que agem aqui seriam o peso vertical e para baixo e a componente normal perpendicular ao plano. Olha quanta recordação hoje, amiguinho. É, fofinho. O peso a gente tem que decompor aqui, né, ó. Lembra disso? Decomposição PX aqui e PY aqui. O PY equilibra com a normal e o PX é a resultante das forças. Então, ó, o PX, deixa eu fechar aqui, ó, deixa eu fechar aqui também. O PX é igual a resultante das forças. Então, ó, o ângulo θ tá aqui, ó, é PV seno de θ. Então, ó, P vezes o seno de θ. Isso é igual a massa vezes a aceleração, o módulo ali da aceleração. Lembrando, olha só, decomposição de forças. Lembrando, olha só, segunda lei do Newton, Newton velho do Rio, beleza? Lembrando, ó, peso é massa vezes gravidade vezes o seno do ângulo θ é igual a massa vezes a aceleração. Olha lá a massa, o que eu vou fazer? A massa simplifica. É, meu amigo. E aqui vai ficar o G10. O G10. E aqui seria o seno do ângulo de inclinação, que é 30. É. Certo? O ângulo de inclinação, que é 30. Seno de 30 é meio. Então a aceleração na descida ali é de 5 metros por segundo ao quadrado. 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração entre os pontos A e B. Ok? Fizemos essa recordação psicodélica aqui, hein, galera? Agora, com o valor da velocidade até o pé do plano, com a velocidade inicial que é nula, e com a aceleração, eu volto lá nos movimentos uniformemente variados, já que essa aceleração é constante, beleza? E vou determinar o tempo de T a B, beleza? Então a velocidade final, VF, que é a velocidade da fonte, é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo de A até B. A velocidade que chega lá no pé do plano é 16,2. Aqui é 0, aqui é 5 e aqui é o tempo AB. 16,2 dividido por 5, 16,2 dividido por 5 dá 3,24 segundos.
Então são 3,24 segundos para descer o plano. Para descer o plano. Ok? Então, o tempo total do rolê para sair lá de cima do pé do plano e chegar até o observador será o tempo de AB mais o tempo de BC. Portanto, será 3,24 mais 0, cadê? 25 segundos. Então, o tempo total será de 3,49 segundos aproximadamente. Beleza? Então, galera, nesse exercício a gente falou de um monte de coisas passadas, além, logicamente, do tema da aula, que é o efeito Doppler. Espero que você tenha entendido, espero que você esteja bem, espero que você tenha se divertido. Se você quiser uma teoria um pouquinho mais rebuscada sobre o efeito Doppler, tem um episódio desse lá no canal Rev Física, que é o meu canal particular, né? Ó, Rev Física, onde a física é pesada. Lá você vai ver uma descrição um pouquinho mais completinha da teoria, beleza? Lá não tem exercício, é só a teoria. Aqui a gente destrói nos exercícios, porque é isso que vai ajudar você a chegar lá na universidade. E nós juntamos forças, você não paga mais nada por isso e tamo junto, belezeira? Um grande abraço a você, tudo de bom, tchau ondulatória, vamos pra próxima, grande abraço, valeu galera!